vai saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos, se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Muito bom dia, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que essa terça-feira seja de sinais, de respostas e de maravilhas para os que creem. Mais uma vez, estou aqui lhe convidando para orarmos, para juntos unirmos a nossa fé com Deus vivo, tá? O Deus da Bíblia, o Deus que não é crente, o Deus que não é católico, o Deus que não é evangélico, o Deus que não é placa de igreja, não é religião, Ele é muito maior do que isso. Ele é único. Ele morreu por pessoas, não por placas, né? Ele morreu por mim, por você, e não por uma religião. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, infinitamente mais do que pensamos. É o Deus que pode agora, nessa oração, abrir os seus caminhos, curar, libertar, salvar, transformar a sua alma. Prepara um copo com água, eu já tenho aqui a minha caneca com água. Uma vez, essa água consagrada, energizada, ela simboliza o poder de Deus. Onde ela chegar, ou em quem ela chegar, chegará o milagre, chegará o sobrenatural. Pode ter certeza que nesse momento haverá cura, haverá libertação, haverá salvação. Deixa aí o seu nome para a oração, não custa, é só escrever. Deixa o nome do seu familiar, do seu ente querido. Se inscreva no canal, porque só de você estar inscrito, né, no canal, você recebe uma cobertura de orações, porque nós oramos todos os dias pelos inscritos no canal. Tenho certeza que nesse momento maravilhas vão acontecer na sua vida, na sua casa. Vamos juntos falar com quem resolve, com quem pode mudar tudo? Se possível, feche os olhos. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós te louvamos pela misericórdia da nossa salvação. E aqui estamos mais uma vez na Tua presença, iniciando o dia, considerando a Tua grandeza, priorizando o Senhor, apresentando a Ti as nossas primeiras palavras, os nossos primeiros pensamentos, bem como a nossa vida, meu Pai. Porque reconhecemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Reconhecemos o quanto somos pó, o quanto somos cinzas, o quanto necessitamos, carecemos da Tua misericórdia, da Tua intervenção, da Tua manifestação, meu Pai. O Senhor é poderoso para fazer mais do que pedimos e mais do que pensamos. O Senhor é poderoso para curar, para libertar, para salvar. Então, assim como o som da minha voz chega até essa pessoa, faça chegar a cura, faça chegar o livramento. Se há alguém aflito, depressivo, desenganado pela medicina, que todo mal, em o nome de Jesus, saia agora. E que essa pessoa seja envolvida pela paz que excede todo entendimento. Abençoa os inscritos no canal, os que deixaram os nomes para oração. A água que essa pessoa preparou, que seja consagrada, e ao beber dessa água, que essas pessoas recebam saúde física, saúde espiritual, meu Pai. Ó meu Deus, nós entregamos tudo e a todos nas Tuas mãos, na certeza do milagre, na certeza do sobrenatural, meu Pai. Que esse dia seja de portas abertas, de boas notícias, que esse dia seja uma bênção para essas pessoas, pois nós entregamos tudo nas Tuas mãos,
na certeza do milagre. Abençoa as famílias, guarda as crianças, proteja as crianças, abençoa os trabalhadores, meu Pai. Abençoa esse país, que no legislativo, no executivo, no judiciário venha predominar a tua misericórdia, a tua justiça, pois nós entregamos tudo nas tuas mãos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí onde você está, respire fundo. Pela fé você respira a paz, a presença de Deus. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Amém? Beba dessa água crendo no poder divino. Amém. Eu vou deixar aqui uma sugestão de palavra, de pregação para te abençoar. E claro, né? Você que pode ficar mais um pouco, ouça que vai lhe abençoar. Você se envolvendo mais com Deus, você fica mais parecido com Ele. Você passa a ter a imagem dEle. Se você não puder ouvir agora, assim que você tiver um tempinho, volta aqui nesse link aqui e ouça, tá? A Igreja Hospital da Alma fica aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, Avenida Amazonas 1744, esquina com Araguari. Nessa quarta-feira temos aqui o culto às 8 da manhã e principalmente 7h30 da noite. 7h30 da noite, se você geograficamente mora longe, não dá para vir, aí você faz da sua casa uma extensão da igreja, participando virtualmente. Por isso é importante você estar inscrito aqui no canal para você ser notificado quando nós estamos aqui ao vivo. Então, às 7h30 da noite, nessa quarta-feira, você pode participar também virtualmente. Mas se você mora em BH, região metropolitana, aí você vem presencialmente. Tá bom? Que esse dia seja uma bênção. Bom dia. Nós estamos na condição de servos. Todos nós estamos na condição de ser dependentes ou de sermos dependentes do Senhor Jesus. E ai daquele que achar que não precisa ou que já está num nível espiritual suficiente, que não precisa depender de Deus ou que não precisa esperar em Deus. Mas antes de entrarmos aqui nessa questão dos Salmos 51, se você reparar, na maioria dos milagres que o Senhor Jesus executou, que o Senhor Jesus fez, mesmo sendo o Senhor Jesus, mesmo tendo o Senhor Jesus poder para curar, para libertar, poder para ressuscitar, mesmo o Senhor Jesus tendo os poderes de uma forma sobrenatural, na sua maioria, quando o milagre acontecia, ele virava para a pessoa que recebeu o milagre e disse: a tua fé te curou, ou a tua fé te salvou. Por quê? Que ele, sendo Deus, ele deixou essa frase. Uma vez ele sendo Deus, ele podia falar: eu te curei, pelo meu poder eu te curei. E não teria exagero nenhum nisso, não teria problema nenhum em o Senhor Jesus afirmar isso. Pela minha glória eu te curei, pelo meu poder você foi curado, pelo meu poder você recebeu o sobrenatural. Mas por que o Senhor Jesus em nenhum momento disse isso? Pelo contrário, a Bíblia diz que em Nazaré ele não fez nenhum milagre por causa da incredulidade daquelas pessoas. Mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sendo Senhor, mesmo ele tendo o poder que ele tinha e tem, mas que ele tinha na condição de homem, quando ele estava aqui, ele não fez nenhum milagre na cidade de Nazaré, e a Bíblia faz questão de dizer que o Senhor Jesus não fez nenhum milagre naquela cidade por causa da incredulidade daquelas pessoas. E aí a gente começa a meditar e analisar uma questão que às vezes nós pecamos de uma forma inconsciente, que às vezes nós pecamos de uma forma equivocada. Porque eu já disse a você,
em algumas lives você já me ouviu dizendo, falando para as pessoas, para falarem o seguinte: meu Deus, me cura, me liberta, me cura do vício, ou muda essa situação, que eu faço um voto de ser dizimista no altar do Hospital da Alma, que eu faço um voto de dar a minha vida no altar do Hospital da Alma, que eu faço um voto de te servir no altar do Hospital da Alma. E em algumas dessas lives, eu pedia para a pessoa escrever na hora quem já tinha um resultado, um testemunho, e vinham testemunhos na hora, como também vieram e estão vindo ainda testemunhos pelo WhatsApp, etc. Mas veja você que em nenhum momento eu disse para você fazer um voto e dizendo: meu Deus, me cura, ou me liberta, ou muda essa situação, e eu faço um voto de ser dizimista com o bispo Formigoni, ou na igreja do bispo Formigoni. Eu faço um voto de ser fiel ao bispo Formigoni. Eu faço um voto de servir o Deus do bispo Formigoni. Por que em nenhum momento eu citei, não citarei e jamais vou falar isso? Porque a nossa fé, ela tem que estar fundamentada na palavra de Deus. Ela tem que estar fundamentada em Jesus. Se você fundamentar a sua fé em coisas ou em pessoas, mais cedo ou mais tarde você vai se decepcionar. Mais cedo ou mais tarde você vai se cansar. Se você fundamentar a sua fé, a sua esperança em coisas ou em pessoas, mais cedo ou mais tarde você vai acabar desanimando. Mas quando a minha fé está fundamentada na palavra de Deus, quando foi que a palavra de Deus falhou? Nunca. Quando foi que Deus cumpriu e não prometeu? Nunca. Quando foi que Deus errou? Que Deus, de uma forma equivocada, Ele errou com alguém? Também nunca. Então, qual é a chance de uma pessoa depositar a sua fé na palavra de Deus e se decepcionar? Zero. Qual é a chance de uma pessoa fundamentar a sua fidelidade, a sua obediência à palavra de Deus e ela se decepcionar ou desanimar porque demorou ou não aconteceu na hora que ela queria ou na hora que ela imaginava? Nunca. Porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela se renova a cada dia em nós. A palavra de Deus, para quem tem uma aliança com essa palavra, para quem tem um voto, um pacto de servir o Deus dessa palavra, a Bíblia diz que ele corre e não se cansa. A Bíblia diz que ele sobe com asas como águia. Mas quando a minha fé não está fundamentada na palavra de Deus, eu vou ficar esperando que alguém faça por mim o que eu tenho que fazer. Aí entra aquela questão das pessoas serem viciadas em pedir oração. Eu não estou dizendo que está errado você pedir para que alguém ore por você, para que alguém lhe ajude em oração. Mas está errado você terceirizar isso. Você vira para todo mundo nas redes sociais e pede para que todo mundo ore por você, e aí você não quer ter o trabalho de usar a sua fé ou de manifestar a sua fé, você não quer ter o trabalho de fazer a sua parte, porque já tem alguém orando por você, já tem alguém pedindo a Deus por você, já tem alguém intercedendo por você. Então, às vezes, na sua maioria, esse muito pedido de oração para um, para outro, para aquele outro, e mais outro, é justamente para que ou é como se essa pessoa estivesse dizendo o seguinte: eu não quero ter trabalho. Eu não quero ter trabalho de eu fazer a minha oração. Eu não quero ter trabalho de eu ter que manifestar a minha fé para me beneficiar das promessas. Então, é mais fácil eu pedir para que todo mundo ore por mim. E aí a gente entra naquela questão que Jesus dizia para a pessoa que era curada: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então depende da minha fé, depende da minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte para que ele faça a dele. Em alguns, como no caso do paralítico, que os amigos, não podendo entrar pela porta, desceram ele pelo telhado com cordas. A Bíblia diz que Jesus, vendo-lhes a fé,
Jesus disse: estão perdoados os teus pecados. Mas Jesus viu a fé. A fé também tem o poder de perdoar pecados. A fé tem o poder, uma vez aplicada, uma vez colocada em prática na palavra de Deus, tem o poder de te limpar dos seus erros, das suas falhas, para você começar uma vida limpa com Jesus, uma vida nova com Jesus. Mas aqui, no Salmos 51, o que eu quero frisar nesses Salmos, o título dos Salmos, que você já sabe, que é a confissão e o arrependimento de Davi, o seu pecado que ele cometeu, a sua transgressão cometida, mesmo ele sendo de Deus, mesmo ele sendo um homem segundo o coração de Deus, mesmo ele sendo um homem que Deus ungiu para ser rei de Israel, um homem que venceu o gigante, que venceu o urso, ainda sendo um garoto, venceu o urso, venceu o gigante, venceu o leão, sendo ainda um garoto, a Bíblia diz que ele tocava harpa, e os demônios se retiravam de Saul, só tocando o instrumento musical. Esse homem que ele tinha suas características, depois que ele assume principalmente o reino, de ser um guerreiro, de estar no meio da batalha, de estar junto com os soldados, um homem que dava a vida pelas pessoas, que tinha essa característica, porque Deus escolhe Davi simplesmente porque ele estava cuidando das suas ovelhas. Uma das razões de Deus ter escolhido ele cuidando das ovelhas, quando um urso veio para defender uma ovelha, ele matou o urso. Quando vem um leão para defender a ovelha, ele matou o leão. Então Deus, vendo isso, imagina ele dando a vida dele, arriscando a vida dele por um animal, por uma ovelha. Imagina se eu colocar ele à frente do meu povo. Ele vai dar a vida pelo meu povo, ele vai dar a vida pelas pessoas, ele vai dar a vida por gente que é a imagem de Deus, criada por Deus. E aí Davi, ele, com toda essa sua trajetória, se você procurar lá no livro de Salmos, etc., que fala de Davi, você vai ver que o que tinha dentro dele, o espírito de amor, de misericórdia, o espírito de cuidar das pessoas, de zelar pelas pessoas, o espírito de ser justo, o espírito de andar e fazer a justiça, sempre esteve impregnado em Davi, sempre esteve latente em Davi. E por isso ele defendia o seu povo, ele guardava o seu povo, ele protegia o seu povo, ele dava a vida pelo seu povo. Tanto é que ele mesmo disse que no meio da batalha ele dizia: Deus me cercas por trás, por diante, sobre mim põe as mãos. Espada para todo lado, Deus o guardava, Deus o protegia. No meio da batalha, no meio da guerra, e as espadas cruzando, mas Davi estava resguardado, Davi estava protegido pelo Deus que ele servia. Mas mesmo ele tendo todas essas características, mesmo ele tendo toda essa confiança, um homem chamado segundo o coração de Deus, isso não o impediu de cair num laço, de cair numa armadilha e de ter cometido o pecado. Não o impediu de fazer isso. Mas aí que eu quero que você entenda, eu estava fazendo uma pesquisa, e pasme você, de pessoas desigrejadas, pessoas que um dia estiveram numa igreja, ficaram um tempo conhecendo a Bíblia, conhecendo as Escrituras, ou servindo a Deus de forma direta ou indireta. Nós temos no Brasil, em média, 50 milhões de pessoas que hoje se encontram desigrejadas. Quem são essas 50 milhões de pessoas? São aquelas pessoas que estiveram um tempo na fé ou buscando a Deus em uma igreja
e por algum motivo, que na sua maioria nem elas sabem qual, elas se esfriaram, elas saíram da igreja, saíram da presença de Deus, sempre com aquele pensamento: eu deixo de ir na igreja, eu não vou mais na igreja, mas não deixo Jesus, e automaticamente elas, sem perceber, saíram do contexto reino de Deus, algumas por terem cometido erros, pecados, falhas, e por conta da vergonha desses seus erros, dessas suas falhas, por conta do que as pessoas podiam achar ou pensar, somado ao espírito do diabo que trabalha na cabeça, na mente, dizendo que para ela não tem mais perdão, que para ela não tem mais salvação, que para ela não tem mais jeito. Então essas pessoas saíram. Outras porque simplesmente se esfriaram, e até hoje, na sua maioria, elas continuam com essa tese: eu não vou à igreja, eu não sou dizimista, eu não sou mais ofertante, eu não pratico mais a palavra de Deus, mas o meu Jesus eu não largo, o meu Jesus eu não abandono. E as mesmas pessoas, elas, mesmo conhecendo as Escrituras, mesmo conhecendo a palavra de Deus, elas não conseguem praticar e muito menos voltar à prática da fé, ou voltar para a igreja. Ela não consegue nem obedecer, nem praticar o que está escrito, e muito menos voltar para a igreja, porque o diabo, que se disfarça de anjo de luz, ele colocou na mente dela, na cabeça dela, principalmente com o advento da internet, que nós somos hoje uma geração midiática, que não precisa, porque ao ouvir a palavra de Deus, ela entra na internet, qualquer hora ela ouve uma pregação, a qualquer momento ela recebe uma oração, mesmo pela internet. Então, ela meio que está sendo enganada por uma sensação chamada de bem-estar, que lá em Provérbios diz que a sensação de bem-estar os leva à perdição, os leva ao inferno. A sensação de bem-estar vem levando uma multidão, sem que elas percebam, para o inferno. E aí, eu estou explanando isso como se nesse momento eu estivesse pregando para essas tantas milhões, ou para esses milhões de pessoas que se encontram em estado de mornidão espiritual, que a Bíblia diz em Apocalipse que não são nem quente e nem frio, são mornos. E a Bíblia ainda diz: quem dera fosse quente ou fosse frio, mas porque é morno, Deus ele diz: eu estou ao ponto de vomitar. Porque ou a gente se supera, ou a gente, como no caso desses que estão hoje vivendo distantes da igreja, distantes de Jesus, automaticamente estão vivendo essa sensação de bem-estar. Ou ele assume e diz: olha, eu estou mal, eu estou frio, eu preciso de Jesus, eu necessito de Jesus, porque do meu jeito eu não estou conseguindo vencer, com a força do meu braço não está dando certo, da minha maneira, conforme eu penso, eu não saio do lugar, tudo que eu faço, até o que é para dar certo, dá errado. Ou essa pessoa cai em si e volta correndo para os braços de Deus, para os braços do Senhor Jesus, ou nessa mornidão, ela sem perceber, está caminhando para o inferno e infelizmente ela só consegue acordar depois que chega lá. Tem gente agora no inferno gemendo, mas urrando, gritando de dor, que daria tudo para sair de lá, tudo. Mas enquanto esteve aqui, ela permaneceu nessa forma morna espiritualmente falando, sem querer compromisso, sem querer se comprometer com as coisas de Deus, sem se comprometer com a fé. Ela foi levando a sua vida espiritual no banho-maria, e quando acordou já estava lá no inferno. Ou então, aqueles que estão hoje dentro da igreja, na condição de quentes, na condição de pessoas que estão vivendo
uma vida espiritual com Deus maravilhosa. E ela tem que tomar muito cuidado, porque nesse estágio de você estar vivendo fora do pecado, nesse estágio que você está vivendo de uma forma reta, na sua conduta, nas suas atitudes, no seu comportamento, na sua fidelidade a Deus, no que diz respeito a dízimo, a oferta, aos seus compromissos com Deus, você tem que tomar cuidado para que você não empine o seu nariz e não comece a se achar melhor do que aqueles que não estão fazendo isso. E aí, quando você começa a achar que você é melhor do que aqueles que não fazem, que não praticam, você esquece uma palavrinha importantíssima que chama-se misericórdia. Aí você começa a achar que é o bom, que é a pessoa correta, que é aquela pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, e sem que você perceba, você começa a condenar, a apontar, você começa a criticar, porque você se julga melhor. E aí, no livro de Tiago 2, no versículo 13, deixa eu pegar aqui, diz assim: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. À medida que eu meço, eu sou medido também. Se eu não uso de misericórdia, amanhã, quando eu precisar de misericórdia, eu não vou receber. Eu não vou ter. Aquele que se acha perfeito, ele está correndo um grande perigo. Porque ele começa a condenar, ele começa a apontar, ele começa a se achar melhor. Por isso que a Bíblia diz que aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. A Bíblia não diz aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. A Bíblia diz aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Aí vamos voltar para Davi, que tinha todas as características, qualidades, homem de Deus, homem segundo o coração de Deus, mas que num vacilo que ele deu, num laço que ele caiu, numa armadilha que ele caiu, ele, vendo a mulher tomar banho, os hormônios não se convertem, os hormônios borbulhando, ele foi e teve relação com a mulher, engravidou, você já conhece a história, mandou matar o marido da mulher, cometeu esse erro gravíssimo. Todos iriam colocar ponto final na história dele. Mas Deus, porque ele se arrepende e abandona o seu pecado, Deus o alcança com a sua misericórdia, dizendo: eu perdoei o seu pecado. Mas isso, pessoal, pregando e falando, é bonito. Mas para a pessoa que hoje está lá fora, que hoje está bombardeada na sua cabeça, na sua mente, porque ela errou, pisou na bola, porque falhou, porque pecou, porque saiu da igreja, porque de alguma maneira ela se afastou de Deus. Para a gente é tão claro enxergar isso, que se ela agora falar: meu Deus, me perdoa, eu pequei, eu errei, eu não quero viver distante do Senhor, eu não quero viver afastado do Senhor, Deus perdoa na hora, se há sinceridade. Para a gente falar aqui é tão simples, mas para aquele que está sendo bombardeado pelo inferno inteiro, que está lutando pela alma dessa pessoa, é difícil. E só mesmo a misericórdia de Deus para fazer essa pessoa entender
que não existe ponto final na história dela, que Deus não vai colocar ponto final na história dela, por conta do que ela fez ou deixou de fazer, mas Deus quer continuar escrevendo a história dela. E para Deus continuar escrevendo a história dela, ela precisa voltar ao altar, ela precisa voltar à prática da fé, ela precisa voltar às primeiras obras, ela precisa voltar ao primeiro amor, ela precisa se reconstruir na sua fé, independente do que vão achar ou do que vão pensar. Você vê que a maior luta para o filho pródigo voltar para casa era preocupado com o que os outros iam falar, preocupado até com o que o pai ia jogar na cara dele. E ele ficou arrumando algumas desculpas para voltar para casa. E quando ele chega ao longe, o pai corre e o abraça. Em nenhum momento o pai pergunta, o pai pede a ele explicações. Em nenhum momento o pai quer ouvir as desculpas dele. Ele ficou arquitetando, né? Como que eu vou falar para o meu pai? Eu vou pedir para ele me tratar como um dos seus empregados. Em outras palavras, ele não precisa nem me tratar como filho, não, mas pelo menos me trata como um dos empregados, para eu não ficar aqui com os porcos, comendo a lavagem dos porcos. Mas quando ele volta, enquanto ele ficou nesse tempo preparando as desculpas, o pai já estava preparando uma festa para ele. Enquanto ele volta com as suas roupas cheias de lama do chiqueiro dos porcos, o pai tinha roupas novas para ele. E é isso que acontece com a gente. Quando há o pecado, quando há a falha, quando há a transgressão, quando há o erro, seja ele qual for, nós ficamos com as nossas roupas cheias de lama do chiqueiro do pecado, do chiqueiro desse mundo. Nós ficamos com mau cheiro, espiritualmente falando, e a gente começa a pensar que andando aí na rua, está todo mundo olhando para a gente, porque é como se a gente estivesse cheio da lama do chiqueiro dos porcos. Mas a atenção que o pai deu para o filho pródigo é a mesma que ele vai dar para você, que ele vai dar para aquele que está em casa procurando as desculpas para voltar. É a mesma atenção, a mesma festa que ele deu para o filho pródigo, as roupas limpas, o anel que representa ele ter a autoridade de filho, sandália nos pés, é o que Deus tem preparado para todos nós. O pai continua sendo o mesmo. O pai tem prazer na volta do filho. O pai tem prazer quando há sinceridade e arrependimento. O pai tem prazer quando há quebrantamento de espírito. Porque todos falhamos, erramos. Ou, se você já se limpou, se consertou, você não vai condenar ninguém, porque um dia você esteve na pele desse alguém. E aí em Salmo 51, Davi, ele, no versículo 1, diz assim em diante: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi tinha consciência que mesmo ele tendo falhado, errado, ele tinha consciência que Deus podia lavá-lo. Ele tinha consciência que Deus podia purificá-lo novamente. E aí, ele já era rei de Israel. Ele já tinha tido tudo que você possa imaginar. Em nenhum momento você vê Davi amargurado, chorando, por conta do seu erro, da sua falha, e dizendo assim: meu Deus, não deixa eu perder o meu título de rei,
Meu Deus, não deixa eu perder o status, não deixa eu perder o patrimônio que eu construí, não deixa eu perder o ouro que eu conquistei nesses anos. Em nenhum momento você vê Davi preocupado com coisas, com bens. Em nenhum momento você vê Davi preocupado com benefícios, com o status que ele tinha no palácio. Mas no versículo 10 ele diz assim para Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Aí ele diz: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. A maior dor de Davi, a maior angústia de Davi, era que Deus tirasse dele o Espírito de Deus, que Deus ungiu um dia. A maior aflição, o maior desespero de Davi, não era de perder títulos, mas era de perder a presença de Deus. Era de perder a voz de Deus com ele todos os dias. Porque Davi sabia que ele podia perder tudo, mas se Deus estivesse com ele, ele venceria tudo de novo. E ele sabia que ele podia ficar com todo o ouro do mundo. Sem Deus, ele seria a pessoa mais infeliz desse mundo. Sem o Senhor Jesus, sem a presença de Deus, ele seria o homem mais incompleto desse mundo. E é o que acontece hoje. As pessoas pensaram que se tivesse uma empresa e sucesso financeiro seriam felizes. Aí elas lutaram, conquistaram uma empresa, conquistaram status econômico, dinheiro, prosperidade econômica, e aí descobriram que continuavam sendo vazias, com todo o dinheiro. Aí pensaram assim: eu não tenho um filho, então eu vou ter um filho, porque se eu tiver um filho eu vou ser mais feliz. E aí depois que o filho veio, ela descobriu que continuou sendo a mesma pessoa vazia, infeliz. Ela pensou: eu vou viajar o mundo inteiro, vou conhecer lugares maravilhosos, porque eu vou ser mais feliz. E ela descobriu que mesmo conhecendo lugares maravilhosos, ela continuava sendo aquela pessoa vazia, ela continuava sendo aquela pessoa infeliz. Ela pensou que morando numa mansão seria mais feliz, e depois que ela mudou-se para essa mansão, ela descobriu que ela continua sendo aquela pessoa vazia, aquela pessoa infeliz. Por quê? Porque falta a presença de Deus. Sem mim nada podeis fazer, disse o Senhor Jesus. Pessoas que têm tudo e ao mesmo tempo não têm nada. São tão pobres, tão miseráveis, que a única coisa que elas têm é dinheiro. Mas são miseráveis no espírito. São pessoas cheias de mágoa, de maus olhos, de malícia, de maldade. Pessoas que às vezes estão aqui, mas a maquinação, o pensamento é mau. Outras querendo se beneficiar em cima de mentira, querendo ganhar uma pontinha financeiramente em cima de alguém, ou ainda que seja do auxílio do governo, através de uma mentira. Pessoas que, nessa questão do auxílio, ela não estava no grupo para receber. Mas já que dá para receber, vou receber. É a mesma coisa, o caminhão de carne que tombou, e só foi tombar, brotou gente da terra, do chão, do nada, para ir lá e roubar a carne que estava no caminhão, só porque o caminhão tombou. Mas o caminhão tombou, mas a carne não é sua. Tombou na estrada o caminhão, mas você não comprou a carne. E se bobear, tem gente lá, crente, que saiu com um pedaço de carne nas costas, e depois, em casa, quer dar uma de santo. Depois quer moralizar.
Então eu já disse que não tem super santo, super crente. Por que Deus deixa claro o que aconteceu com Davi? Para a gente entender que por mais que você tenha qualidades, por mais que você tenha vitórias, por mais que você tenha bênçãos, por mais que você tenha uma vida de conquistas com Deus, se você vacilar, você cai num laço, você cai numa rede. Então a gente tem um exemplo para não cair, mas também tem um exemplo para aquele que caiu, que Deus perdoa. Não está acabado não, não está perdido não. Que você não pode ficar prostrado, é ficar caído. Que você não pode se entregar ao problema. Está entendendo sim ou não? O que ele mais sonhava, o que ele mais desejava, o que mais angustiava Davi, era a ideia de perder o Espírito de Deus, de perder os cuidados de Deus. A gente pode perder tudo menos o Senhor Jesus. Me tira tudo menos a presença de Deus, menos o Espírito de Deus, menos a palavra de Deus. Eu sou melhor que você em quê? O que eu sou melhor que você? Em nada. O mesmo Deus que você fala, eu também falo. Deus me usa para esclarecer a palavra, a mensagem dele? Sim. Deus me usa para orar e as pessoas serem curadas, libertas, etc, etc? Sim. Mas eu estou no mesmo barco que você. Eu estou na mesma condição, na mesma dependência que você. Então você vai falar com Deus: ó Deus, eu preciso, eu necessito, eu quero. Aí você vai chegar para mim e falar assim: bicho, só pode fazer oração para mim? Que eu estou precisando disso, que Deus faça isso. Mas por que você não vai direto? Você tem acesso a Ele. Você não precisa de mim, não, você tem acesso. Claro que um pode ajudar o outro na oração, claro. Eu não estou negando, eu estou só querendo que você tenha uma fé independente de quem quer que seja. Eu só estou querendo que você tenha a sua busca, a sua confiança, a sua vida com Deus. Para que nada, nem ninguém, tire você da presença de Deus. Lutas virão? Virão. Mesmo você sendo tudo direitinho. Dificuldades, tempestades, aflições, virão. Mas porque a minha fé está fundamentada na palavra, eu permaneço. Eu continuo confiando, mesmo sem ver. Mesmo sem receber, eu continuo confiando, porque a palavra dele não volta vazia. Amém? Domingo agora nós vamos ter a Santa Ceia. Que a gente, nessa cerimônia, espiritualmente falando, é a gente ter comunhão com Deus, se assentar à mesa com o Pai. Na Santa Ceia, o partir do pão, o comer do pão representando o corpo, a carne, o beber do suco de uva que representa o sangue de Jesus, é para quê? É para a gente ter no nosso DNA espiritual o Senhor Jesus. Mas mesmo assim, nós vamos ter lutas, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, nós vamos enfrentar lutas? Vamos. Enquanto a gente viver aqui embaixo é guerra, aqui embaixo é pauleira, aqui embaixo é para macho, é para fêmea, não é brincadeira não. Só que o que nos alegra é que a nossa vida não se resume a essa vida. Nós estamos aqui de passagem, sabemos para onde a nossa alma vai depois que morrer. Por que a pessoa, uma das razões que a pessoa não consegue perdoar, por exemplo, é porque ela resume a sua vida só aqui na terra, só aqui embaixo. Então ela não perdoa, ela quer vingança, ela quer pagar com a mesma moeda, porque aqui embaixo que a vida dela acaba aqui. Por que as pessoas abrem mão? Eu vou perdoar, eu vou deixar a misericórdia de Deus alcançar. Seja o que for, sobretudo porque ela quer estar bem consigo mesma, e principalmente porque ela sabe que aqui tudo vai ficar, tudo vai passar.
Aquilo que eu falei do relacionamento de 30 anos. Da mulher falar, o meu relacionamento acabou porque o meu marido errou. Não acabou porque ele errou. Acabou porque você não perdoou. Porque ele pediu perdão, você viu sinceridade, mas você não perdoou. Aí você pega um relacionamento de 30 anos e joga fora. Por conta de um erro, ainda que grave. Mas porque a sua vida só se resume aqui nessa esfera e não no porvir, você não vê como alma. Você não vê como alma. Aquele que julga, aquele que o juízo é sem misericórdia, ele também não vai ter misericórdia. É o que está em Tiago. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Usa de misericórdia, que um dia você vai precisar. Amém.